4 segmentos para você ficar de olho nos fundos imobiliários. É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, convido você a apertar no botão de se inscrever que fica aqui embaixo e ativar o sininho para você ficar por dentro desse conteúdo e dos demais que eu trouxe aqui para o YouTube. E que também que a plataforma ela comece a recomendar esse canal e esse vídeo para outras pessoas, que ela entenda que de fato é um conteúdo relevante. Bem, os fundos imobiliários eles são ativos negociados na Bolsa de Valores. E aí as suas cotas elas são negociadas para que as outras pessoas elas comprem essas cotas e recebam os dividendos que os fundos imobiliários arrecadam todos os meses. Esses dividendos ele vem dos aluguéis que os fundos arrecadam e distribuem. 95% desse aluguel ele é distribuído aos cotistas e os 5% ficam para os custos do fundo. Essa é uma característica muito boa dos fundos imobiliários, porque os dividendos que são pagos eles são isentos de imposto de renda, diferente de um imóvel físico. Se você tem um imóvel que você aluga por mais de R$ 1.903 por mês, você começa a pagar uma alíquota de 7,5%. Além de que, quando você for vender esse imóvel, se for o caso, seja um imóvel residencial, comercial, um galpão logístico, alguma coisa assim, você ainda vai ter que pagar um imposto por cima daquela venda. Já nos fundos imobiliários, como eu falei, os dividendos são isentos de imposto de renda e você paga imposto apenas quando você vende a sua cota. E aí é cobrado 20% de imposto. Então essa é uma característica muito interessante. E aí os fundos imobiliários têm diversos tipos de fundos imobiliários, mas eu vou falar aqui de 4 segmentos que eu acho interessante você dar uma estudada e de repente encontrar boas oportunidades. Tendo em vista que o mercado de imobiliário ele tende a sofrer quando a taxa de juros está alta e aí a cotação dessas cotas, desses fundos, acabam ficando mais para baixo. O primeiro segmento é o de galpões logísticos. Foi um segmento que cresceu muito, me arrisco até a dizer que foi o que mais cresceu nos últimos anos por conta da pandemia, por conta das restrições às lojas físicas. E aí as pessoas passaram a comprar exclusivamente no online, no digital. E aí cresceu galpões logísticos, cresceu transportadoras também, algumas empresas de capital aberto, elas acabaram comprando alguma transportadora até mesmo para diminuir esse custo de entrega também. Então foi um segmento que cresceu muito nos últimos anos e que provavelmente a gente vai ver uma tendência de crescimento nos próximos anos também. O segundo segmento é de lajes corporativas. Por mais que a gente está vendo muitas empresas com funcionários trabalhando home office, algumas empresas ainda demandam ter um espaço físico, demandam um escritório físico. E aí esse é um movimento que ele veio caindo aos poucos, mas agora praticamente sem nenhuma restrição, as empresas estão voltando alguns funcionários fisicamente para o espaço físico e aí existe ainda uma demanda por essas lajes corporativas. O terceiro segmento é o de shoppings. Por mais que vá em contrapartida ao primeiro segmento que eu citei, as pessoas estão comprando muito mais no online, o shopping ele é muito mais do que apenas para comprar um produto. Ele fornece serviços, ele tem entretenimento, então tem uma série de coisas nos shoppings que sofreu bastante na pandemia. A gente teve alguns fundos imobiliários que não distribuíram aluguéis, dividendos aos cotistas, porque simplesmente os shoppings estavam fechados e aí foi feito um acordo com as empresas, nada mais justo do que fazer isso, mas foi um segmento que ele voltou de uma certa forma e que provavelmente ele vai se perpetuar nos próximos anos, porque, como eu disse, não é simplesmente para comprar produtos, existe uns serviços lá, existe entretenimento, existe uma série de coisas para os shoppings também. E o quarto segmento é de fundos imobiliários híbridos. Eles são divididos em duas partes. A primeira parte são chamados fundos de tijolos, que é aqueles que eu falei anteriormente, lajes corporativas, galpões logísticos, hospitais, shoppings, hotéis. De fato, o fundo de tijolo é aquele que tem um imóvel físico. E ele é dividido em outra parte, que são chamados fundos de papéis. Ele investe uma parte em papéis de renda fixa que são atrelados ao setor imobiliário, como a LCI e CRI também. Então, uma parte dessa carteira está em fundos de tijolos, imóveis físicos, e a outra parte em fundos de papéis de renda fixa, que tende a diminuir o risco desse fundo imobiliário, porque ele está diversificado em imóveis físicos e outra em ativos com lastro imobiliário. Porém, ainda assim é o mesmo setor imobiliário, uma eventual crise ou uma diminuição da demanda, um movimento que a gente está vendo agora de uma taxa de juros um pouco mais alta, os fundos imobiliários
sofrem também. Alguns fundos imobiliários estão sendo negociados abaixo do valor de patrimônio, ou seja, se o patrimônio daquele fundo imobiliário definido por cota é de R$100 e ele está negociado a 90, ele está abaixo do valor de patrimônio, ou seja, você está comprando algo muito mais barato. Claro que isso aí depende de um cenário que a gente está vivendo. Se a gente está num cenário muito mais otimista, talvez esse valor patrimonial ele seja muito maior, porque o mercado imobiliário está mais aquecido. E o inverso também acontece, que é esse momento de agora. A gente pode ter um mercado mais pessimista com o mercado imobiliário e a gente coloca os preços mais para baixo. Bem, esse foi o vídeo de hoje, não é nenhuma recomendação, foi apenas 4 segmentos que, na minha opinião, são segmentos bons para você ao menos estudar e buscar fundos imobiliários que são eficientes, que têm um bom histórico de caixa, de geração de caixa, de distribuição, um bom histórico de administração também. Mas essa é apenas minha opinião. Comenta aqui embaixo o que é que você acha, quais são os segmentos de fundos imobiliários que você tem estudado recentemente. Até a próxima. Tchau!